Léo Costa dizendo, já falou do Cruzeiro? Não, Xará, vamos falar agora, porque o Rafa Nobre acaba de entrar aqui no estúdio da FM O Tempo pra gente conversar com ele, o Samuel Venâncio também naquela dobradinha, Lélio Gustavo pra resenha. Ô Rafa, final de semana, jogo foi bom, né? O Cruzeiro com estreias, por muito pouco não voltou pra Belo Horizonte com a vitória, mas num lance muito duvidoso, aquele pênalti, o Cap acabou empatando e o jogo ficou 3-3. Abraço, boa tarde, o Xará aqui da Rafa Nobre. Vamos, Cruzeiro! Tudo bem, Léo? Boa tarde pra você, boa tarde também pro Lelhão, Samuca mais uma vez tá com a gente, desejar melhoras também pro Rafa, que hoje não tá aqui. Um abraço pro Henrique também. Pois é, aí sim, o Xará, né? Pois é, pra gente poder falar de Cruzeiro, né, Léo? Cruzeiro hoje sim de folga, a gente até tratou ontem como possivelmente um dia de folga, mas ontem o Cruzeiro voltou pra casa, então ontem foi um dia de viagem e aí os jogadores, é claro que no final da tarde aproveitaram para alguns descansar, enfim, hoje sim um dia de folga desse, o Cruzeiro volta na bagagem com um ponto da Liga Arena e aí fica aquele sensação, aquele gostinho que mais uma vez, né, Léo, o Cruzeiro dentro do Campeonato Brasileiro volta com a sensação de que dava para ter beliscado algo a mais. A gente puxa aqui pela memória Flamengo, Bahia, Inter, e aí tem esse jogo contra o Atlético, se for levar em consideração Copa do Brasil também tem Grêmio, né? Esses empates aí que o torcedor ficou querendo algo a mais, mas enfim, ficou sim essa boa estreia dos jogadores, Arthur Gomes, Lucas Silva, pra mim os destaques do jogo desse empate 3-3 Cruzeiro e Atlético Paranaense pela 17ª rodada, e aí o Cruzeiro, claro, já fica mirando já o líder Botafogo, duelo tortíssimo, né? Próximo domingo, aí o Cruzeiro enfrenta o líder do campeonato, jogo marcado para 6:30 da noite, já sabe que vai contar com o Mineirão cheio, né? Acho que o Cruzeiro divulgou até a última parcial, 25.500 torcedores já adquiriram ingressos para essa partida. Acho que esses números vão aumentar, Léo, porque a gente tá no final do mês, né? Então, vira o mês, a turma acaba recebendo e aí acho que essa procura pro meio de semana deve aumentar. Então, o Cruzeiro, inclusive, já abriu outros setores, laranja superior, vermelho superior, já aberto para esse duelo contra o Botafogo, mas pra gente ainda repercutir esse empate com o Atlético Paranaense, quero, claro, colocar meu parceiro aqui de Cruzeiro, Samuel Venâncio, nesse bate-papo. Samuca, tudo bem? Boa tarde pra você, o que você achou desse empate? Tudo bem, Rafa, boa tarde aí pro pessoal que nos acompanha em O Tempo Esportes. Por tudo que aconteceu, claro que tem o sentimento de uma certa frustração, porque a vitória esteve muito próxima do Cruzeiro, né? Eu esperava o Cruzeiro dando uma resposta positiva. Essa resposta veio, pelo menos na minha opinião. O Cruzeiro voltou a marcar gol e foram 3 gols. O ataque voltou a fazer gol depois de aquela partida contra o Bahia, né? O Lélio até destacou isso aqui recentemente. Foi a última vez que atacante tinha feito gol no Cruzeiro. Mudou a bola parada com o Lucas Silva. Eu acho que foram vários pontos positivos, jogadores que ganharam a primeira oportunidade, mas esse sentimento de que dava para ter vencido. Claro, não dá para não valorizar o ponto conquistado contra o Atlético Paranaense na arena dele, que vai ser muito difícil para muitas equipes que vão até Curitiba tirar ponto do Atlético, essa que é a verdade. O Grêmio até venceu, estava meio com um time misto, o Atlético Paranaense também pensando em jogos de Copa, mas é uma equipe muito forte em seus domínios, sabe usar muito bem o fator Arena da Baixada, tá vivendo um grande momento, tava brigando para subir ainda mais na tabela ali, perto de G4 da Série A do Campeonato Brasileiro. Então, são esses 2 pontos, valorizar o ponto conquistado, mas aquela frustração que dava para ter vencido. Tem esse lance aí do pênalti, dá para contestar muito. Eu confesso também que pênalti inacreditável, não acho que foi assim, mas seria aquele pênalti também que se não marcasse, beleza, mas como marcou, acho que tem ali aquele toque, o jogador valoriza, mas dentro da área a gente sabe que acontece isso muito. O VAR não chamou, os jogadores do Cruzeiro reclamaram bastante, mas eu saí de Curitiba com uma expectativa maior pro que vem pro Cruzeiro na sequência da Série A do Campeonato Brasileiro, mas a vitória realmente esteve muito perto, né, Rafa?
Pois é, a Vitória teve muito perto mais uma vez, né, Samuca? E aí, pra gente poder te colocar nessa parada também, né, Lelhão? Tenho certeza que você acompanhou o jogo, durante o jogo, inclusive, você mandou mensagem pra gente, a Adi destacou a mensagem que você mandou. O que você achou do jogo? Você achou que também dava pro Cruzeiro ter conquistado algo mais na Liga Arena? Com certeza, um abraço, Rafa, Samuca. Que até mandei pro Samuel também, que eu tava me lembrando que em 2015 o Marinho estreou num jogo contra o Atlético Paranaense e fez um gol. Verdade. E no sábado quem estreou foi o Arthur Gomes e já mandou 2 bolas pra rede, né? Acabando aí com o jejum do ataque do Cruzeiro. Mas você vai e pega o início de jogo que tava meio truncado e tal, e a partir do primeiro gol do Arthur Gomes, a coisa fica muito bem encaminhada para o Cruzeiro, né? Porque o Atlético Paranaense sente o gol, Cruzeiro vai lá, faz o segundo, só que o time da casa começou a cantar uma jogada. É o cruzamento que vinha da esquerda para o Madison chegar pela direita, escorando para quem viesse por trás, né? E aí isso foi repetido, tanto que nasce o gol até de uma jogada parada, não, de uma bola parada, não foi assim, mas foi um gol do Madison. E no segundo tempo, né, logo no início, o Madison escora, o Pablo vem na trave, aí ele escora de novo, aí o Pablo não perdoou, 2-2, mas o Cruzeiro rapidamente fez o terceiro gol, aí foi com o Wesley, que também eu colocaria como um dos destaques do Cruzeiro. Para mim, o Arthur Gomes foi o artilheiro, o Wesley entrega total, e o melhor em campo eu até teria a tendência de voltar no Lucas Silva, porque ele ditou muito o ritmo do jogo do Cruzeiro, né? Tudo passando pelos pés dele, e a gente vê, com todo respeito aos outros que são do meio de campo, né? A qualidade dele é infinitamente superior à de todos eles, sabe? Então, se tava em condição, já devia estar jogando, há um tempão. E o Wesley fez o terceiro gol, só que aí tem esse lance realmente duvidoso, com uma malandragem ali do Canóbio, né? O árbitro, qual que é o nome dele? Nunca vi esse árbitro trabalhando também. Yurelino. Pois é. Yurelino, isso. Pois Foi o segundo jogo Acho que é dele. o segundo jogo dele na Série A, Léo. Pois é, então ele não era um árbitro para apitar um jogo como Atlético Paranaense e Cruzeiro, né? E isso é que me incomoda. Foi feita uma campanha tão grande, né? Contra a ida do árbitro ao vídeo para analisar a jogada, que os caras agora não vão. Ele poderia ter tido uma decisão diferente, talvez, né? Se houve ou não uma encenação do Canóbio, se o toque era suficiente, né, para derrubá-lo ou não, mas foi um 3-3 em que o Cruzeiro saiu de cabeça erguida e voltando a jogar bem depois de muito tempo, né? Que o Cruzeiro sábado jogou bem e era o merecedor de voltar com os 3 pontos para Belo Horizonte, sem dúvida alguma. Quando a gente fala de Cruzeiro fora de casa... Ia competir também, né, Lélio? Sim. Foi lá, quando teve que bater, bateu direito, né? Não ficou só igual no jogo contra o Goiás, apanhando calado. Foi lá e numa imposição, até certos momentos, física do Cruzeiro, né? Ao contrário do que havia acontecido contra o Goiás, quando o time acabou, na verdade, apanhando mais do que batendo. Não, a postura foi completamente diferente lá em Curitiba. E assim como é em Curitiba, assim como é fora de casa, né? O Cruzeiro, quando fala visitante no Campeonato Brasileiro, a gente não tem muito que colocar como um sinal, como reparar. Fica justamente pelo contrário. Esse sentimento poderia ter sido até ainda um pouco melhor. Mas o problema é quando é Belo Horizonte, né? E aí realmente em casa tá devendo muito. Sobre esse lance do pênalti, na hora, quando a gente viu, né, no contato, no ao vivo, me pareceu mesmo até um pênalti. Quando a gente vai olhar no replay, aí fica naquele limite, né? Entre a valorização do Canóbio e a saída errada também não sei se errado também, porque não tinha muito recurso o Rafa Cabral, mas ele não sai na bola, né? Acaba saindo mais em cima do jogador. E aí o Canóbio, experiente, esperto, né? Vai esperar ali um contato e aí o árbitro acaba marcando um pênalti. E que pecado, né? Porque no lance seguinte do gol do Cruzeiro, quando já dava pra deixar o Atlético Paranaense meio já convencido, mesmo que não ia ter força pra reagir, conseguem um pênalti, né, Rafa? Ô Léo, Rafa e Samuel, o Léo, não, vocês 3 trabalharam no jogo, né? E
eis que ressurge Nicão, né? E quase sai do jogo com uma assistência. Quem é que chutou aquela bola na trave? O Alisson. O Alisson, né? Acabamos de mostrar. Alisson, né? Ele chutou com a perna esquerda e ela veio na direita, né, Lé? Mas foi uma jogada interessante do Nicão. Você acha que vai permanecer? Acho que até o Pepa falou que agora ele tá nos planos, né? Na coletiva ele falou. Eu acho que fica, Lely, e eu concordo. Eu vi muita gente falando, eu acho até que ele entrou um pouco desligado ali, também muito tempo sem atuar, né? Mas depois ele participou bem do jogo. Teve esse passe aí açucarado pro Alisson, e no lance do gol do Wesley, é ele que acha a bola ali, recebe do William, toca pro Lucas Silva, o Lucas Silva se livra, acho que do Thiago Heleno, e dá o passe pro Wesley. Eu confesso que o Nicão, achei ele produtivo, ao contrário de outros jogos, vários jogos. Notei também o Nicão com uma melhora física. Quem sabe aí possa ser um jogador aí para ganhar mais chances também nesta segunda metade, vamos dizer assim, da Série A do Campeonato Brasileiro. Agora, uma outra coisa que eu já comentei isso aqui, às vezes você precisa trocar um cartão que seja o vermelho. O William teve a chance, e primeiro ele leva a bola nas costas, né? Um lançamento. Ele teve a chance de segurar o Canóbio. Ali você, final de jogo, se fosse expulso, beleza, mas você proporcionar aquilo de sair cara a cara com o goleiro. O Oliveira tinha feito uma vez contra o Fortaleza, não trocou a falta, achando que ia acontecer alguma coisa, aconteceu o gol, ali aconteceu o pênalti. Às vezes tem que ter essa ousadia ali no lance e tentar algo diferente para proteger o seu time, né? E uma outra coisa, rapidamente. Pra mim, no sábado, foi a pior atuação dos dois laterais do Cruzeiro, tá? Do Marlon, concordo perfeitamente, do Palácios e depois do William, né? Foram 3 utilizados e nenhum deles acabou jogando bem. E você pega também o miolo de zaga, não esteve bem no jogo, não esteve mesmo. Os laterais que eram, né, aí marcas importantes do Pepa, no início do Pepa, né, nessa trajetória no Cruzeiro, a gente sempre elogiava bastante Marlon e William, ofensividade, e dentro de uma coletividade também, né? E acho que eles caíram à medida que o time todo também caiu, e o Cruzeiro acabou perdendo aquela jogada mais vertical com os seus laterais, né, Rafa? Pois é, e aí, até pra reforçar isso que o pessoal tá falando, também tô com vocês, acho que teve muita coisa inusitada nesse jogo, vocês citaram aí, esse passe do Nicão de perna direita, né, a batida do Alisson de perna esquerda, mas não foi só isso, a zaga do Cruzeiro falhando muito, é a terceira ainda melhor zaga do campeonato, né, só perde pro líder Botafogo, e Palmeiras também empatado com o Cruzeiro, só 15 gols sofridos. Você falou de melhor visitante, Léo, o Cruzeiro é o 5º melhor visitante, caiu, era o terceiro, né, antes dessa rodada, é o 5º, o Botafogo é o melhor, Cuiabá, Flamengo, Palmeiras, e aí o Cruzeiro o 5º melhor visitante dentro do campeonato. Além disso que vocês falaram também, que vocês citaram, o Pepa também falou na coletiva um pouquinho, até aproveitando isso que você falou, Lelão, de malandragem, ele fala, não sei se vocês vão se recordar, Samuca principalmente, quando ele fala que o Cruzeiro comete aquela primeira, ou no lance do primeiro gol do Atlético Paranaense, comete uma falta no jogador de costas, né? Foi a falta que o Marlon fez, o atacante do Atlético Paranaense está de costas, ele acaba fazendo a falta e na origem, ali sai o cruzamento pro gol, o primeiro gol do Atlético Paranaense. E aí, até pra gente poder trazer já uma fala do Pepa, analisando um pouquinho do que foi esse jogo, esse empate, vamos ouvir o que tem a dizer o técnico português, o técnico do Cruzeiro. Ainda faltam 2 jogos na primeira volta, no primeiro turno, e vamos com tudo já com o Botafogo, mas projeto uma sequência boa, acima de tudo pela capacidade, pela qualidade / quantidade de opções. Ganhamos mais opções diferentes, com características diferentes. Agora é tirar o maior proveito dessas mesmas características e entrosá-los o mais rápido possível. Isso é com trabalho, é com tempo. Sabemos que o tempo está sempre a andar porque os jogos não param, mas a expectativa é muito boa. Jogadores com qualidade que vêm acrescentar, vêm aumentar também a dor de cabeça em termos de opções, e ganhamos todos com isso. Mesmo no decorrer do jogo, em termos de olharmos para o banco e sabemos que temos opções válidas para manter o nível ou até subir. Vamos aproveitar para ouvir também o artilheiro da noite, o Arthur Gomes, que fez a estreia com a camisa do Cruzeiro. Ele falou que trocaria esses gols pela vitória do Cruzeiro. Vamos ouvir o que falou o atacante do Cruzeiro. Foi uma estreia muito boa individualmente, mas trocaria esses gols pela vitória, que nosso time merecia a vitória, e
Agora a gente tem que levantar a cabeça. Foi um ponto importante também fora de casa, diante de uma grande equipe. Agora a gente tem que trabalhar e a gente sabe que o Brasileirão não é fácil, então trabalhar para conseguir a vitória o mais rápido possível. Aí o Cruzeiro que volta aos treinamentos amanhã pela manhã, a semana inteira, né? O Cruzeiro trabalha até o sábado, véspera do jogo, às 10 horas da manhã, então sempre pela manhã esse trabalho. Fica a expectativa então do retorno do Bruno Rodrigues, está com dores ainda no ombro. O atacante Gilberto volta depois de cumprir suspensão, e o Cruzeiro sabe que não vai contar com Rafael Cabral, nem com Wesley e com o próprio Pepa. Os três estão suspensos. O Pepa acabou recebendo um cartão vermelho depois que terminou a partida, reclamando muito desse pênalti que a gente comentou aqui no Canobi no final do jogo, e o Rafael Cabral, o Wesley acabaram recebendo o terceiro cartão amarelo. Naturalmente o Anderson deve assumir a posição no gol, e aí fica a expectativa com relação ao retorno ou não do Bruno Rodrigues para ocupar possivelmente aquela vaga do Wesley ali, que não vai poder atuar no jogo contra o líder Botafogo. Acho que o caminho é mais ou menos por aí, né, Samuca? Isso, é mais ou menos por aí. Só um ponto importante também, a gente tava falando dos laterais, como tem treinado o Atlético Paranaense essa bola longa dos defensores, impressionante, um índice de acerto absurdo, e para quem joga com a linha mais alta, né, que é o caso do Cruzeiro, se não estiver bem posicionado ali, sofre muito. Mas é uma semana, como você disse, Rafa, de muita expectativa, de baixas importantes. Rafael Cabral vem sendo aí um jogador importante pro Cruzeiro. O Wesley, crescimento absurdo. Eu tava até acompanhando uma postagem do SofaScore falando que é o jogador com mais gols e mais participação em gols do Cruzeiro na Série A do Campeonato Brasileiro. O Pepa também ficando fora. O meu xará, né, o Samuel, que é o auxiliar dele, que deve comandar ali à beira do gramado, e a expectativa é pela volta aí. O Gilberto tá voltando de suspensão, vamos ver qual será o plano do Pepa para ele, e o Bruno Rodrigues está se recuperando da pancada no ombro, também pode ficar à disposição, mesmo ainda com aquela situação, aquele futuro indefinido, mas é fato que o Cruzeiro tem baixas importantes, mas tem também os jogadores com mais condição de jogo, né? Mais condição física. Fernando Henrique entrou lá alguns minutos, o Matheus Pereira terá mais uma semana de treino depois de chegar e praticamente ir pro jogo, o Papagaio, e o Arthur Gomes aprimorar a parte física, porque ele foi bem, mas depois acabou sentindo um cansaço, precisou ser substituído. Lucas Silva também terá mais condição aí física, né? Treinando a semana inteira, porque concordo com o Lélio. Para mim, os três destaques da partida: Lucas, Arthur Gomes pelos 2 gols e o Wesley, que fez uma partidaça lá em Curitiba. Agora pra gente até te colocar no papo aqui também, Lelhão, e saber, já pensando em Cruzeiro e Botafogo, você acha que o caminho é o que a gente viu na Liga Arena, um Cruzeiro com o meio campo mais reforçado, Jussa, Felipe Machado e Lucas Silva nesse jogo contra o Botafogo, e o Vital mais na criação, mais solto para criar? Ou você acha que o Cruzeiro volta para aqueles 2 volantes, o Lucas Silva poderia ganhar a vaga de alguém ali? O que você acha? Como é que é o desenho que você faz do Cruzeiro contra o Botafogo, Lelhão? Olha, Rafa, eu acho que a tendência, inclusive, se eu fosse o treinador, eu repetiria o time, né? Agora, não dá, como vocês disseram, né? Dos titulares aí, o Rafael Cabral e o Wesley estão suspensos, né? Mas pelo menos, taticamente, eu repetiria. E aí, com o Arthur Gomes ganhando a companhia do Bruno Rodrigues, né? Que é o titular, e depois vai ficar pro Pepa resolver aí quem que vai sair, quem vai ficar. Manteria os 3 volantes, com o Jussa tendo aquele papel, né? De ficar um pouco mais e aumentar a proteção pra zaga e tentar liberar ainda mais também os laterais que fazem da subida ao ataque uma força ofensiva muito grande do Cruzeiro. E o Lucas Silva, para mim, não tem nenhuma dúvida que ele é titular. E a gente viu o Matheus Pereira, 10, 12 minutos em campo no último sábado, né? Dá para sentir a qualidade no toque de bola e tudo mais, só que completamente ainda fora de ritmo, então ainda não será o titular, mas no próximo domingo certamente jogará um pouco mais. De repente uns 30,
quem sabe 45 minutos contra o líder do Campeonato Brasileiro. E como você disse, né, Rafa, tem pelo menos o retorno do Bruno Rodrigues, né, que volta então, vamos saber nessa condição de titular, o Arthur Gomes sendo mantido e tal. O Samuel falou aí do Wesley, eu tava aqui até pensando, é um comentário que às vezes pode ser até um pouco impopular, né? Tudo bem que ele fez o gol aí, dá pra salvar mais ou menos. Mas eu vim dizendo isso nas transmissões contigo nos últimos jogos em que o Cruzeiro tava indo mal, às vezes o melhor em campo era o próprio Wesley, né? Assim, não é o melhor em campo, não é nada excepcional não, mas enquanto ele foi muito criticado, em um momento que o Cruzeiro até tava melhor com o Pepa, no momento que tava todo mundo em baixa, ele que tava dando uma jogada mais diferente ali, mais uma questão mais técnica, inclusive, né? E talvez, quem sabe, esse gol deixe ele com mais confiança, né? Que acho que ele precisa muito disso pra atuar. Mas. Ô, Léo, o gol que ele fez em Curitiba é o lance, né? Que ele perdeu contra o Coxa aqui em Belo Horizonte. Que eu acho que ele não teve confiança justamente pra bater. Exatamente. Ele fica procurando alguém pra dar o passe, né? Ele não. Agora, e lá foi mais difícil, hein, Lélio? Foi. E pior que foi, porque aqui a chance era muito clara, ele não fez. E lá ele acerta um belíssimo chute cruzado. De perna esquerda, né? Ele é destro, de perna esquerda. Foi um gol bonito. Agora, você vai pegar o camarada no jogo, rouba a bola que origina o segundo gol do Cruzeiro, então, com uma assistência dele, ali, sabe, o cara emocionalmente fica fortalecido pro resto do jogo, e aí finalmente a gente pode sentir um pouco mais, não só da parte tática dele em campo, mas também da parte técnica. Fez um ótimo jogo, Wesley, sem dúvida alguma. Legal. E aí, agora pra gente poder falar, semana encerra agora, no meio da semana, né? A janela de transferências, essa janela de transferências de inverno. Tem jogador chegando, né, Samuca? Aí o 7º reforço, esse pra defesa, pode pintar a qualquer momento aí no Cruzeiro, né? Isso, já fazendo os exames médicos para assinar contrato até a metade do ano que vem. João Marcelo, 23 anos, vem da equipe do Porto. Ele foi revelado pelo Boa Vista do Rio, uma passagem pelo Grêmio na base, foi pro Tombense e o Tombense acabou emprestando num primeiro momento pro Porto, e o Porto adquiriu os direitos e ele ficou em definitivo, tem contrato acho que até 2027 com o Porto. As referências são boas, eu sinceramente não vi o João Marcelo ainda em campo, e eu vi que o torcedor do Porto lá tava bravo, porque ele tava na pré-temporada do Porto, participando de alguns amistosos, pelo menos sendo relacionado, e vem aí para essa chance grande na carreira. O Cruzeiro precisando muito de zagueiro, 1,89 m. Na equipe B do Porto lá, ele marcou 7 gols na última temporada. Então vamos ver. É uma opção nova que ganha aí o Pepa, o Cruzeiro trabalhando para fazer o anúncio até quarta-feira, né? A janela se encerra, mas a documentação está sendo acelerada já para dar tudo certo e o Cruzeiro anunciar o jogador. Se é para ser uma aposta, né? O Cruzeiro que tentou o João Basso, né? Um atacante que foi até recentemente anunciado pelo Santos, né? 26 anos, que seja uma aposta, então, no zagueiro que vem do Porto, né? O João Marcelo, mais novo, e com um jogador que vem já com sem nenhum custo pro Cruzeiro. O Cruzeiro paga os salários do jogador, né? Então é melhor apostar um jogador com passe fixado, tem um futuro promissor pela frente. Acho que é uma aposta melhor, né? Não sei o que vocês pensam. Teve até, acho que o Cruzeiro, embora tenha uma das melhores defesas no campeonato, agora deve ter perdido um pouco isso aí, porque levou 3 gols no final de semana, mas não é uma defesa que passa tanta confiança, assim, e acho que o Pepa tem um problema no elenco. Por exemplo, quando ele vai ter que sacar o Neres, o Lucas Oliveira do jogo, não tinha o Neres que estava suspenso, ele não coloca o Reinaldo, aí ele coloca o Alisson. Tudo bem, mas é porque ele gosta do canhoto jogando pro lado esquerdo e o destro do lado direito e tal, talvez ele tenha esse tipo de filosofia. E teve um jogo também que o Lucas Oliveira, o Castan tava suspenso, aí entrou o Reinaldo. Ele foi titular, só que o Reinaldo sentiu fisicamente, ele teve que colocar o Neres. Então acho que o Reinaldo não tá tão assim com a confiança do treinador. E embora tenha um paradoxo, né, Léo? Embora tenha bons números no Campeonato Brasileiro, mas não passa tanta confiança, exige o reforço nessa janela de transferências, né? E aí o Cruzeiro, quando ele joga aqui em Belo Horizonte, ele acaba cedendo até muitas oportunidades para o adversário. Eu costumo dizer o seguinte: quando é assim, é porque o Rafael Cabral trabalhou mais do que deveria ter trabalhado. Você vai pegar o jogo de sábado, até houve ali
uma paridade de chances, né? É um jogo muito igual lá em Curitiba. O Cruzeiro finalizou muito, mas o Atlético Paranaense finalizou muito também. Então, quantos anos que tem o João Marcelo? 23. É novo ainda. É novo. Zagueiro alto, né? Zagueiro artilheiro, igual o Samuel falou. Vamos ver se chega, porque se chega para jogar, quem sabe? Porque também alguns torcedores não andam muito lá satisfeitos com o Lucas Oliveira, não. Nem o próprio Samuel, né, Samuca? Você que gosta, né, Lélião? Mas eu me rendi ao seu comentário aquela vez, então vamos ver aí como que chega o João Marcelo pra ter concorrência também, né? Penso que ter concorrência é bom, porque um vai puxando o outro ali. Quando você tá muito acomodado, aí não fica legal. Vamos apostar. E é uma aposta, né? Todo mundo sabe que é uma aposta, mas o que eu penso que é para se valorizar é que é uma aposta 0,800. Você não precisa de fazer investimento nenhum agora, vai pagar o salário, e se ele der certo, 23 anos, você tem condição de ficar com o jogador em definitivo daqui um ano, quando terminar o empréstimo. Ô Samuca, e pra falar também de mais um reforço, esse pra base, né? O Cruzeiro contratou, não sei se a gente pode tratar como uma joia peruana, mas é um jogador promissor também, o lateral direito, o Carlos Gomes. Queria que você falasse um pouquinho também do que você sabe dele, como que vem esse jogador pro Cruzeiro. Ele tá vindo emprestado pra base, é uma revelação do Alianza Lima, disputou a última Libertadores Sub-20, 18 anos, Carlos Gomes, é um lateral direito, pelo que eu acompanhei aí do noticiário lá de Lima, no Peru, é um jogador promissor. E é outro, né? Eu penso que essa captação, ela precisa acontecer mais, não quer dizer que ele vai dar certo, mas tá cheio de bom jogador aí em outros países da América do Sul, e que quando eles começam a arrebentar lá, aí vem os clubes da Europa e pegam, né? No Independente Del Valle mesmo toda vez tá saindo jogador direto pra Europa, e depois a gente vai ver lá sendo negociados com valores astronômicos. Então, que essa captação possa melhorar ainda mais para dar um gás nessa base do Cruzeiro, e ele tá chegando aí repito, para o time sub-20, 18 anos, Carlos Gomes, lateral direito do Alianza Lima. Carlos Gomes já teve um que fez muita história no Cruzeiro como setorista, né, Lélio? O Franco Gomes, né? Carlos César Franco Gomes, Pinguim. E é nome de maestro Carlos Gomes. Carlos Gomes foi quem compôs o Guarani. Agora, você tá falando do Independente Del Valle aí, o Brighton recusou 93 milhões de euros por um jogador formado pelo Independente Del Valle, né? Que o Chelsea fez a proposta. Caicedo, né? Pelo Caicedo, falou, já negocia por 100 milhões. E é bola realmente esse Caicedo, viu? Joga muito. Carlos Gomes também é nome de presidente da MCE, né? Luiz Carlos Gomes, né? É verdade. Enfim, não é só de chegada no Cruzeiro também, até pra gente poder encerrar, né, ô Samuca? Tem papo de saída também do Cruzeiro. Wesley, a gente falou do Wesley aqui, o Dinesi tá de olho no atacante do Cruzeiro. O que a gente tem pra falar disso? Bruno Rodrigues tem alguma atualização? O Bruno não, segue tudo na mesma, e do Wesley, teve uma sondagem da Udinese, mas não tem nenhuma proposta, acho que ele não sai agora não, a não ser que chegasse uma proposta aí muito irrecusável. O Cruzeiro pagou 2,5 milhões de euros na época ao Palmeiras por 50%, então não penso que neste momento a janela vai fechar. Se você vende agora, acho que complica a sequência aí, né? Tem bola ainda pra jogar e pra crescer e se valorizar ainda mais, pelo menos é o que eu penso. Vamos seguir acompanhando aí, a janela na Europa ela vai até o final de agosto, inicinho de setembro, né? Então tem muita água ainda para passar debaixo da ponte, mas não sei se vai evoluir para uma negociação isso não, viu, Rafa? Legal. É isso de Cruzeiro, Léo. Daqui a pouquinho a gente volta com o segundo tempo, então, do Cruzeiro aqui no Tempo Esportes. Beleza, combinado. Rafa Nobre, pra me despedir de você, Samuel Venâncio, aqui, final de telefone 5103. O Pedro Souza tá dizendo, pergunta ao Samuel se ele acha que depois desse jogo contra o Atlético Paranaense, o Pepa deve mudar o esquema tático, jogar mais no 4-4-2, se ele confia na vitória diante do líder do campeonato. E aí, Samuca? O que o Lélio falou, acho que vai manter também.
principalmente se tiver a volta do Bruno Rodrigues, e tem que manter, né? Deu muito certo lá, ficou um esquema diferente e é jogo grande, né? Jogo que o Cruzeiro tem atuado bem, então, claro que é o líder embaladíssimo, mas com esse Mineirão lotado aí, acho que o Cruzeiro pode fazer mais uma boa partida e sair com os 3 pontos. Valeu, Samuel Venâncio, abração pra você, até amanhã aqui na FM O Tempo. Valeu, um abraço, tamo junto. Valeu, Samuel Venâncio que volta amanhã, Rafa Nobre volta daqui a pouco com mais informações do Cruzeiro.